Bom dia, gente. Passando aqui no meu café da manhã. Hoje é dia 9, quinta-feira, né? Dia 9 de julho de 2026. Passando aqui para mostrar para vocês. Olha o meu pãozinho que eu fiz low carb. Ele tá durinho assim. Por quê? Porque eu quis fazer torradinho, ó. Eu não tô com o microfone, aí você não consegue sentir a crocância. Não tem nada duro, não tem nada úmido, né? Isso aqui é pão da receita da Paty Góes. Eu gosto de fazer todo curso com ela, com a Wanda Edg e com a Paty Góes. Isso aqui é um pãozinho, sabe de quê? De queijo parmesão. Até cortei, ó, parti no meio e cortei pra fazer, sabe o quê? Pra rechear com requeijão. Meu ovinho, como eu falei, meu ovinho caipira, tá amarelinho, não tá com... a gente muda, né, no celular, eu não sei dizer bem o nome, pra ficar assim bonitão, mas não, é ovinho caipira mesmo. E minha frutinha, olha, meu mamão. Gente, sabe assim, eu tenho 60 anos. A minha vida, a minha infância, foi uma infância muito difícil, como de todas as pessoas que têm de 50 e pouco pra cima. Não, pra baixo, né? Por quê? A vida é muito difícil. Foi muito difícil pro meu pai e pra minha mãe criarmos o meu irmão William, eu, minha irmã Zenilda e minha irmã Rita. Uma vida muito difícil. A gente mora no interior, Vassouras. E naquele tempo, né? Eu sou de 66. Naquele tempo tudo é muito difícil, né, gente? Hoje em dia é tudo mais fácil. Embora a gente está vendo, não só o Brasil, como o mundo todo, como tem gente passando necessidade, fome. E a gente não foi acostumado a comer fruta. A gente, moleca, menininha, a gente corria e comia a fruta da época. Ah, tem um pé de goiaba. A gente ia lá e catava. Uma vez a vizinha até me acusou, ela já faleceu, eu ter catado a goiaba dela na beira da rua. E o papai, ó, me deu uma surra, porque antigamente os pais se corrigiam. Porque ela veio falar com meu pai que eu catei a goiaba dela que estava na beira da rua. Mas eu não tinha catado. Mas a gente, como aqui, onde eu moro, praticamente nasci, fui criada, era do meu biso, então um terreno grande. Aí o que acontece? Tinha frutas. E eu agora, depois de uns tempos, gosto de plantar. Tô cheia de sementinhas, tô cheia de mudinhas, nem a semente, mudinhas de frutas, para poder espalhar pela minha rua, para os lugares direito, para poder dar fruta. Porque tem frutas que demoram. Mas se eu não estiver aqui, porque só Deus sabe o tempo que a gente vai viver nessa terra, outras pessoas, outras crianças, outras famílias comerão, né? E eu agora posso comer. Não é porque eu tenho dinheiro, não. Eu posso porque eu já tive pré-diabética, quase diabética, e consegui reverter. E agora eu tô revertendo de novo o pré-diabético por ser vergonhice. Mas agora eu posso comer uma frutinha. Por quê? Eu tenho uma nutricionista que é daqui. Ah, você acredita que eu conheci essa nutricionista? Porque assim, eu gosto muito de fazer curso. Muito. As pessoas que me conhecem sabem. Porque eu tenho uma tendência de gostar de fazer, de aprender, de fazer as coisas saudáveis, né? E eu conheci a Raquel, ela é lá de Juiz de Fora. Eu conheci a Raquel num desses cursos aí. Ela é uma nutricionista integrativa. A Raquel, eu conheço ela de foto, de WhatsApp, da gente se conversar assim como eu tô falando com vocês. E a Raquel, ela me ajudou, porque eu não tenho não, me acompanho, uma depressão que eu boto ela pra correr. Sábado eu já estava com crise, hoje são quinta. Tive uma crise feia de depressão, de ansiedade. E eu faço tratamento. O que acontece? Por muito tempo, eu não comia fruta. Eu não tinha uma alimentação boa. Quando eu fui morar em Angra ajudar minha filha, fiquei 3 anos lá, emagreci 26 quilos. Reverti o pré-diabético. Caminhava, saía. Mas eu passei muito mal, tive que voltar.
E vim cuidar da minha saúde, fiz um cateterismo, entendeu? Porque a gente descuida da gente. E eu quero dizer para você hoje, né? Se ame mais. A Raquel, ela não é só uma nutricionista, não. Ela é um presente de Deus. Eu não vou dizer que ela é um anjo caído do céu na minha vida, porque a gente que lê a palavra de Deus sabe que o anjo decaído, expulso do céu é Satanás com as suas legiões. Então a Raquel não merece ser comparada com um anjo. Ah, você caiu. Não. A Raquel foi um anjo que Deus colocou na minha vida. É melhor assim, né? É um anjo que colocou uma amiga. Ela cuida de mim. Você me cobrou um tostão, gente. Todos os dias eu mando meu café da manhã para ela, mando meu almoço. Se eu não tomo café da tarde, eu mando para ela, eu falo com ela, Raquel, eu comi 2 castanhas do Pará, eu comi uma bandinha de abacate, que coisa que eu sempre amei na minha vida, comer abacate. E eu não comia, porque eu dizia assim, como eu já tive gordura no fígado, eu falei, você é gorduroso, eu vi abacate, porque eu não gosto de bater no liquidificador, não, eu gosto de comer com o abacate puro, sem açúcar, sem adoçante, sem nada. E às vezes quando eu sinto uma vontade de comer açúcar, eu boto o adoçante, meu companheiro Esteve, e como um pedacinho. Mas por muito tempo, e ela me ensinou como se alimentar. Como eu posso comer fruta sem dar pico de insulina. Porque quando você tem que comer um pãozinho que nem eu como aqui, você hoje está com vontade de comer um pãozinho de sal. Não pode. Pô, gente, ela me ensinou que uma vez ou outra, ela não disse, Zilma, come todo dia. Ela disse, uma vez ou outra, parte o pãozinho. Às vezes meu filho traz, todo domingo ele traz e te pendura na porta ali uma sacolinha de pão. Até falei pra ele, traz um pão só, filho, que ele trazia mais. O que eu faço? Eu corto o pão, frito meus ovos, coloco no pão e como, sem culpa. E não dá pico, por quê? Por causa da proteína. Então ela vem nos ensinando assim, você quer comer uma coisinha? Põe proteína. Tem que ter proteína. Gente, o ovo não é caro. Eu tenho aqui embaixo as galinhas que botam. Mas elas não dão conta de mim, não. Eu tenho que ir no mercado comprar ovo. Eu sempre compro na Caetano Furquim. Sempre compro. Eu vou pra missa no domingo, passo lá, compro minhas frutas e compro o ovo. Que tá R$18 a cartela com 30 ovos. E compra fruta, mamão. Gente, quanto tempo que eu não comia mamão? Porque eu tinha medo. Porque quando você aprende, você não depende. A Raquel tem nos ensinado. E olha, eu vou te dizer pra você, ela nos ensina e a gente sabe. Aipim. Todo mundo sabe, todo mundo fala assim, quem é diabético, pré-diabético, tem resistência à insulina, alguma coisa assim, você não pode comer nada que vem debaixo da terra. Você tem que comer que vem da terra pra cima. Tipo assim, jiló, vagem, quiabo, couve, repolho. Agora quando vem para debaixo da terra batata doce, aipim, cenoura. E a Raquel me ensinou que eu posso comer sim. Quando eu arrumo meu pratinho de comida, que eu ponho meu arroz, uma colherzinha de arroz, porque ela falou que a gente tem que comer arroz, porque o nosso corpo precisa de um carboidrato. Porque como é que você vai ter forças? Aí eu como uma colherzinha de arroz, uma coxinha pequenininha de feijão, porque eu amo feijão. Aí eu como a minha carne, enche meu prato de legumes, de verduras, de folhas e legumes. E você acredita que você fica saciado? É uma comida direita. E você acredita que o meu aniversário, que foi mês passado, no dia 9, eu fiz um café da tarde para meus tios avós, chamei minha comadre, meu amigo Zezinho, e estávamos aqui, minhas irmãs, nós tomamos um café da tarde. Eu fiz um cafezão. O que aconteceu? Comi errado, né? À noite, eu fiz uma feijoada e fiz um bolo no café da tarde para os meus idosos, né? E à noite eu fiz um bolo com recheio de abacaxi e um bolo de chocolate para os meus sobrinhos e meus sobrinhos netos que não gostam de recheio de abacaxi. E eu comi. Aí o que aconteceu? Aí, dia 27, no final do mês, meu filho falou, vamos fazer uma festa, mãe, que eu queria uma festa. Queria dos anos 80, mas não deu. Aí ele falou assim, vamos fazer uma festa, mãe. E nós fizemos, ele alugou o espaço do Martim, os filhos vieram e os amigos vieram. As pessoas vieram, os idosos não foram porque estava frio, então eu fiz para eles à tarde.
E eu foi de caldo e comidas caipiras. De festa junina. E o que aconteceu? Eu comi. Você acredita que meu corpo sentiu mal? Eu me senti mal. Como diz a Raquel, quando o seu cocôzinho tá fundo, é sinal que a sua alimentação tá legal. Mas quando ele boia e fica flutuando, alguma coisa tá. E a gente sabe que o nosso segundo cérebro é o nosso intestino. Entendeu? E o que aconteceu? Desregulou todo o meu intestino. Mas eu voltei, porque eu sei sair e sei voltar. A boa nutricionista, ela te ensina. Ela não te cobra. Por isso que eu falo, quem aprende não depende. Por quê? Você aprende hoje eu tô com vontade de comer, vamos supor, um chocolate. Eu como chocolate depois do almoço. Por quê? Olha a estratégia. Por que eu como chocolate? Acabei de almoçar, eu como um pedacinho de chocolate. Por quê? Porque a comida tá no intestino, o chocolate vai bater, ela vai misturar tudo. E com a minha proteína vai misturar tudo. O cérebro não vai mandar lá pro fígado, para tudo mais, dizendo assim, ó, tá chegando doce, solta, né? Eu não sei explicar bem o nome, para que insulina, sei lá o que é, solta alguma coisa que tem aí, não sei porque eu não sou profissional, gente, para poder o pâncreas funcionar. Vamos, tá chegando aí, para não dar pico de insulina. Entendeu? Para entender que vem açúcar. Não. O cérebro não vai dizer nada para o meu intestino, que são interligados um com o outro, para dizer assim, ó, tá chegando doce. Mentira. A comida misturou, não vai dar pico de insulina. Então você quer comer um pedacinho de doce? Eu não tô dizendo pra você comer uma caixa de chocolate, um pedacinho de doce para matar a sua vontade, um chocolate. Come com decência, com sabedoria. Papô, come um pedacinho. E já tá ali o papá no seu intestino, porque demora pro cérebro e o intestino se comunicar, que tem comidinha, mastiga devagar, comeu? Ok, comeu. Aí você vai lá, come um pedacinho do docinho, porque vai misturar tudo, e o que vai acontecer? Não vai te dar pico de insulina. Você espera dar 2 horas, fura teu dedinho pra você ver. Eu não estou te falando que é pra você encher a barriga de doce. Eu estou dizendo que às vezes você tem vontade de comer. Quanto tempo você não come um chocolatinho? Você come um docinho, você fala, que vontade de comer um docinho. Não digo você que usa insulina, tá, gente? Eu tô dizendo eu tenho às vezes vontade de comer um pedacinho de doce. Aí o que eu faço? Estratégia que você pode furar o dedinho que não tá alto. Entendeu? Procure uma nutricionista boa que te entenda. A minha nutricionista é um anjo que Deus me deu. Ela, além de ser uma nutricionista excelente, ela estudou, me orientou a fazer todos os exames e eu fiz, e ela estudou o meu organismo, como estudou da minha irmã Zenilda. E ela conseguiu descobrir que a minha irmã fez os exames, tireoide, que ela estava com tireoide Hashimoto, e ela conseguiu identificar que todo o problema que a Zenilda sempre teve, que meus pais morreram sem saber, uma foi a vesícula que ela operou e outro é o intestino. Então a Zenilda passava muito mal, achava que era do fígado. Não era do fígado, era do intestino. E a Zenilda andou legal uns dias desse, nada legal. Via minha irmã triste, veio dormir 2 noites comigo. A minha irmã não é assim de largar a casa dela, mas estava debilitada. E você vê uma irmã forte, embora ela é miudinha, mas forte no caráter, forte em tudo, abatida. Aí a Raquel, eu comentei com a Raquel abraçou a minha irmã. E tá cuidando da minha irmã na suplementação, orientando na alimentação. Você acredita que a minha irmã está muito feliz? Voltou a felicidade dela, voltou o ânimo, que a baixinha é retada, viu? Eu sou chorosa, mas ela não. Ela aguentou firme e está se cuidando. E eu quero dizer para você, procure uma nutricionista legal. Procure alguém que te oriente como você deve comer. Cadê esse calopsita cantando? Tá presa, que quer solta. Procure uma nutricionista que cuide de você, que sabe o que está fazendo, que não te cobre, que te ensine a você comer aquilo que você tem uma vontade de comer e te ensine. Hoje você vai sair. A pessoa fala, sexta-feira é dia do lixo. Não, você tem que se cuidar todos os dias. Porque se toda sexta-feira é dia do lixo, ou toda festa for dia do lixo, você nunca vai estar se cuidando. Primeiro você tem que entender que você tem que se amar. E a Raquel me ensinou. Ela vem me ensinando. Por isso que eu falo pra você. Quando a gente aprende, a gente não depende. Um beijo. E Raquel, minha gratidão, viu?
E um dia eu vou à casa da Raquel. A gente já combinou, quando ela sair de férias, eu vou lá em Juiz de Fora conhecer a Raquel. Esse anjo que Deus colocou na minha vida. A minha amiga Raquel. A minha Nutri. Tô chique, né, gente? Tenho Nutri. E das boas, e das melhores, viu? Beijo, gente. Uma quinta-feira abençoada pra vocês, pra todos nós.